Saudações, turma. Nessa microaula eu vou desenvolver o assunto biofísica dos fluidos, hidrostática e hidrodinâmica do sangue. Meu nome é Stefano Galdino e nós estamos no ano de junho de 2023. Então a gente vai ter que retornar a alguns conceitos, certo? Aqui a gente tem uma foto esquemática de um coração, são os dois átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? E a gente tem que ver alguns conceitos, como o conceito de sístole, que é quando esse músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco, ele vai estar em contração, e o conceito de diástole, que é quando ele está no estado de relaxamento, certo? A gente tem a grande circulação, que é a circulação sistêmica, e tem a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, certo? Eu vou dar uma explicação aqui rápida de como é que acontece esses processos. Todo o processo de circulação, a gente, de forma conceitual, a gente sempre começa ele num ventrículo e termina no átrio contrário a esse ventrículo. Por exemplo, o processo de circulação, pequena circulação, circulação pulmonar. O sangue vem alimentado aqui pela veia cava superior e a veia cava inferior, cai aqui dentro do átrio direito. 70% desse sangue já passa automaticamente para o ventrículo direito e 30% fica aqui. Aí ocorre a sístole, joga esses 30% e aí o sangue sobe, vai aqui para dentro do pulmão, né? Através desse sistema de veia vai para o pulmão. E aí a gente vai ter a pequena circulação. Ele tem as trocas gasosas no pulmão e depois ele volta para o átrio esquerdo, cai, da mesma forma, 70% cai no ventrículo esquerdo, tem a contração, né, a sístole, o sangue é jogado aqui pela válvula aorta e sobe para começar a circulação sistêmica com a grande circulação, que vai se dar fora dos pulmões, certo? O que é o fluxo sanguíneo? É a quantidade de sangue que passa por uma seção transversal de um vaso por unidade de tempo. A pressão do líquido é a força exercida pelo líquido sobre qualquer unidade de área da parede do recipiente, né, que lá contém. E a unidade de medida é milímetros de mercúrio, né? Essa unidade de medida que é utilizada. Aqui a gente tem um esquema da circulação pulmonar, bem curtinho, ó, como eu disse, sai, entra aqui, ó, vai. E aqui a gente tem o esquema da circulação sistêmica. Aí ela vai sair, ó, como eu falei, vai passar por todo o corpo, alimentando todo o corpo. E havendo as devidas trocas gasosas através dela. O sangue, 84% dele está na circulação sistêmica, sendo que 64% desse sangue está nas veias, 9% dele está na circulação pulmonar e 7% do sangue está no coração, certo? Do corpo humano. O fluxo, certo, ele vai do coração para o corpo e volta para o coração, né? E aí ele vai do coração pelas artérias, esse sangue está oxigenado, e ele volta pelas veias, um sangue que tem pouco teor de oxigênio e rico em dióxido de carbono, né, até o coração. Quando a gente olha, como é que se diz, mais assim, dando um close no sistema circulatório, a gente vai ver todo o sistema de arteríolas, capilares, vênulas, certo? Veias e artérias, e cada vez que esse sangue vai penetrando mais no corpo, o calibre desses ductos, né, a gente pode tratar como ductos, que carregam o sangue, ele vai diminuindo, certo? A gente tem várias áreas de seção transversal, né, de diâmetro, né, das veias, artérias, né? E é o seguinte, quanto menor o diâmetro dela,
maior vai ser a velocidade desse sangue. Isso faz parte lá da dinâmica dos fluidos, certo? Então, quanto menor o calibre, né, maior vai ser a velocidade. Então, enquanto uma artéria tem 2,5 cm de diâmetro, a veia cava tem 8 centímetros. Então, a velocidade dela vai ser bem menor do que na artéria. Quando a gente olha para a aorta e os capilares, a gente vai acabar inferindo, talvez numa falsa analogia, que a velocidade da aorta vai ser menor que o capilar. Mas não acontece isso, por quê? Porque o número de capilares é muito grande, né? E enquanto o diâmetro da seção da velocidade aqui da aorta é de 33 centímetros, né, por segundo, por causa da grande quantidade de capilar, a velocidade vai ser de 0,033 centímetros por segundo. Então vai ser bem menor, né, do que na aorta. Isso por causa da quantidade de capilares, né, muito maior que da veia aorta. Quando a gente tem uma, tem milhares de capilares no corpo humano. A pressão ela é medida por milímetros de mercúrio, né? A gente tem pressão entre 12 por 8, que é tratada como uma pressão normal, sistêmica normal, mas tem pontos que a pressão é menor ou maior dependendo do tipo de veia ou artéria que esteja passando esse sangue. Então, aquela pressão sistêmica de 12 por 8, em alguns pontos ela vai ser maior e menor, e depois que se tira uma média, a pressão vai ficando mesmo em torno de 12 por 8 quando se tira a média, porque aqui são percursos muito pequenos e não altera muito como é que se diz, o número final, certo? O fluxo sanguíneo total do pulmão é o mesmo da circulação sistêmica, tá certo, gente? Então ela vai passando por todo esse corpo, tá? E o fluxo é o mesmo. Inclusive, a gente fala pedagogicamente que tem o lado esquerdo e direito do coração, e a gente fala como se entrasse sangue, fosse para o pulmão e depois voltasse. Mas os dois lados do coração estão preenchidos de sangue. Isso é meramente pedagógico, né, quando a gente separa as duas circulações, mas elas acontecem no mesmo momento, certo? O sangue ele flui de forma mais rápida no centro do vaso sanguíneo. A gente vai ter uma resistência aqui, né, como é que se diz, nas extremidades, porque ela vai tendo contato aqui com as paredes, né, da veia ou da artéria, e esse centro aqui ele vai mais rápido. É o que se chama de circulação laminar. E a circulação pode sofrer turbilhamento quando se tem um cruzamento, né, que ela vai de uma artéria, por exemplo, para a arteríola, nesse caso aqui, e aí ela deixa de ser laminar e faça ser um turbilhão, ou quando ela encontra algum tipo de, como é que eu posso dizer, de barreira. E aqui a gente tem um acúmulo de gordura. Quando esse sangue passa aqui, ele sofre esse turbilhamento e vai aumentar a pressão nos vasos. É o problema de pressão alta aqui, viu? E é isso aí, certo? Eu queria deixar essa aula e foi isso. Até mais, até logo. Muito obrigado pela atenção.